Bom, eu gostaria de começar, né, com, digamos assim, pode ser até um pouco piegas, né, essa questão do coração, né, como símbolo do amor. Mas eu queria, assim, ilustrar o amor como toda a humanidade ilustra, né, com a forma do coração. Então, por que o coração é o símbolo do amor? Sendo que o amor a gente não sente só no coração, né? Então é uma metáfora que se faz. Mas na Idade Média, né, os filósofos, muitos filósofos e cientistas começaram a tentar localizar cada função, cada emoção, cada atividade, né, do cérebro ou do comportamento, atividade humana em relação aos sentimentos, em alguma parte do corpo. Então começaram a fazer associações com áreas do cérebro, áreas do corpo, e aí colocaram que o amor é no coração. Por quê? Porque quando amamos, quando nós realmente estamos envolvidos com alguém, com algo, nosso organismo tem uma série de reações, e a principal reação é a alteração do ritmo cardíaco, né? E também sempre foi considerado, naquela época era considerado realmente como o coração o centro do ser humano. Ou seja, realmente, quando amamos, alteramos todo o nosso centro. E realmente o amor é o centro da vida humana. Então eu vou explicar um pouquinho para a gente aprofundar nesse entendimento do porquê, né? A gente já ouviu vários conceitos, várias formas do que é o amor, né? Mas agora eu vou tentar dar uma ilustração mais psicológica. Então, o amor, para amar, né, o amar quer dizer o quê? O dar de si para o outro. Então a gente tem vários conceitos de amor, né? Então existem várias canções, vários poemas, várias teorias, várias formas de se falar o que é o amor, né? E ontem também já ouvimos falar de várias formas do que é o amor. E aqui eu vou tentar fazer de uma forma simples, mas que a gente consiga se preparar para planejar para o amor, né? Então, amar é dar de si para o outro. Então, se eu amo, eu sou, eu existo, e eu dou ao outro aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, da forma que eu existo. Então, para eu amar, eu primeiro preciso ser amado também. Então, de alguma forma, eu aprendi a ser amado. Não há como sobreviver sem amar e ser amado. Porque isso em várias pesquisas, né, já comprovaram de que quando uma criança, quando um ser vivo, né, nasce, crianças e até muitas espécies de animais, quando nasce e não há a relação afetiva, a relação do toque com a criança, a relação do carinho com a criança, essa criança, ela não sobrevive. Então, o amor é vital. Desde quanto menor nós somos, nós necessitamos para a sobrevivência física. E quando nós crescemos, nós precisamos para a nossa sobrevivência psicológica e dar o sentido da vida. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, que é um filme muito conhecido, que a grande maioria deve ter assistido, né, O Náufrago. Né? Então, recordando um pouco, é a história de um homem que sofre um acidente de avião e que fica sozinho, né, o único sobrevivente, em uma ilha e permanece por alguns anos. Essa necessidade do amor, eu vejo bem ilustrada nesse caso, que aí a gente vai, não sei se vocês lembram, né, da história do Wilson, né? Então, assim,
A solidão do ser humano, o fato de não ter alguém para se relacionar, o fato de não ter alguém para dar ou receber, deixa a pessoa realmente num nível de desespero, né? Então, se a gente recordar aí nesse filme, ele chegou num nível tão grande de desespero que ele pegou uma bola, que aí tinha, né, que é a marca Wilson, e colocou a sua palma da mão com sangue, né, fazendo um rosto, ou seja, uma identificação, algo que se assemelhasse a ele, e desenvolveu um afeto tão grande como se fosse realmente uma pessoa. E quando ele foi fazer a tentativa, a primeira, né, uma das tentativas de sair dessa ilha, e aí o Wilson era um dos principais componentes da sua estratégia de fuga, né? E de repente ele sai, o Wilson foi embora, né? Ele entrou em desespero. Então, veja bem, né? Então era um objeto, não era alguém, não era uma pessoa, mas ele colocou nesse objeto como se fosse uma pessoa, como se fosse alguém que trocasse o amor. E foi a partir daí que ele conseguiu, né, quando ele arranjou essa estratégia, que ele conseguiu ter mais impulsos para as tentativas de sobrevivência. Então, eu estou ilustrando isso porque não só quando criança, que, né, de fatos comprovados, né, tanto de recuperação de crianças recém-nascidas que necessitam desse afeto, que necessitam desse contato, mas também os adultos. Né? Quando nós nos isolamos, quando nós não nos relacionamos, nós ficamos numa aridez tamanha que muitas vezes nós não conseguimos sobreviver. Então, isso independente das relações que nós construímos, nós precisamos desse amor, né? Nós precisamos dessa relação. E nós amamos como aprendemos a amar. Então, nós temos, quando na Bíblia, né, nos vários documentos, nos vários depoimentos, nas várias orientações, existem as formas que nós devemos amar o próximo como a si mesmo, né? Então, a máxima aí cristã. Nós devemos amar sem querer receber em troca. Então, quantas formas nós escutamos que nós devemos amar? Mas aqui, cada um de nós temos a forma única de amar e de ser amado. Porque um dia nós aprendemos primeiro a amar, a ser amado. Então nós trocamos esse afeto conforme nós aprendemos. Então primeiro somos amados. As minhas relações primárias, ou seja, então, onde nós temos as nossas relações primárias? É dentro da família. Então, conforme eu sou amado dentro da minha família, ou muitas vezes, né, existem os órfãos que vivem em abrigos, que não tiveram a experiência de família, mas existe uma experiência de uma relação básica, primária. Que, através dessa relação básica primária, é que eu aprendo a me relacionar. E eu aprendo o que é dar e receber afeto, que é básico para a sobrevivência. Então, nós aprendemos a andar, nós aprendemos a falar, a manipular os objetos, aprendemos a amar, aprendemos a nos relacionar. Então, a forma que nós amamos, muitas vezes, nós temos a teoria muito bela, mas na hora da prática nós não conseguimos. E aí, por que a gente não consegue, né? Se a gente tem a consciência da importância, eu sei os princípios cristãos, mas por que muitas vezes, até mesmo, por que dentro da igreja, né, com a convivência das pessoas, a gente ainda vê assim, poxa, como é difícil amar aquela pessoa e como aquela pessoa é dura, parece que ela não tem coração. E está ali tentando, né,
né? Buscando um processo de conversão, buscando uma relação com Deus. Por que muitas vezes existem esses casos, dessas pessoas que também são mais difíceis? Porque também existe uma história. Existe uma história de como foi acolhida na vida, como foi instruída a se relacionar. E a gente aprende a amar e a se relacionar não é com palavras. Eu não ensino meu filho a amar falando como ele deve fazer. Eu ensino meu filho a amar eu o amando. E eu amando quem está ao meu lado. Então, os filhos aprendem a amar como os pais se amam. Hoje, nós podemos fazer, né, uma breve reflexão. Como eu amo? E aí a gente lembra um pouquinho como os meus pais se amavam. Como eu vi, quando criança, eles trocando carinho, eles conversando, eles se olhando, eles convivendo, eles discutindo o que deveria fazer, eles vivendo. E a gente vai achar na gente muitos dos comportamentos, muitas das características que nós aprendemos e que muitas vezes nós não gostamos e é tão difícil mudar, né? Então, poxa, eu me vejo igualzinho a minha mãe, que faz, que resmunga, que é tão grossa com meu pai, né? E eu sou igualzinho, não consigo mudar. Então eu tenho a consciência, mas muitas vezes eu não consigo mudar. Então, só um pouquinho para a gente estar refletindo o quanto que o nós amamos, o que nós sabemos hoje, nós aprendemos um dia. E nós temos a responsabilidade de tomar conta do que somos para ensinar para os nossos filhos. Então, é determinado. Então, eu aprendi a ser amada, eu aprendi a amar dessa forma. Então, para o resto da vida eu vou ser assim? Não, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós temos dois aspectos importantes, que é a vontade e a inteligência. A vontade nos conduz a buscar aquilo que nós desejamos, aquilo que nós ansiamos, aquilo que de uma certa forma eu necessito. Mas a inteligência conduz a minha vontade, conforme o que eu quero, conforme o que eu julgo ser certo e errado. Então, se nós temos esses dois aspectos, nós somos capazes de mudar a nossa vontade. Nós somos capazes de mudar a nossa forma de amar e de ser amado. Então, nós aprendemos a ter a construir as relações desde a nossa infância. E nós temos várias formas de construir essas nossas relações. Nós podemos construir as relações buscando o outro, sempre com um fim, com um objetivo. Então, são as relações que existem uma finalidade. Então, ali no primeiro caso, eu preciso do outro porque o único alimento que eu tenho à disposição, eu só vou conseguir se eu tiver o outro. Então, eu preciso do outro para eu conseguir aquilo que eu quero. Então, eu posso ter esse tipo de construção de relação. Hoje em dia, muito comum, porque existe toda uma cultura voltada para você precisa alcançar o que você quer, você precisa buscar a sua felicidade, independente da felicidade do outro. Você precisa ter, você precisa ser, você precisa. E nunca o outro precisa. E aí, hoje em dia, nós vivemos num mundo onde eu disputo o que é meu.
onde eu quero ter o direito, então ali, né, resguardar os meus direitos. Então, quais são os meus direitos? Eu tenho o direito de ser amada, eu tenho o direito de ser querida, eu tenho o direito de ser cuidada, eu tenho o direito disso, eu tenho o direito daquilo, né? E eu sempre vou estar voltado para os meus direitos. Hoje em dia, as gerações novas, baseadas nas gerações que tiveram que lutar muito para conseguir, porque tinham muitas limitações financeiras, profissionais. Então, a importância do ser, do ter, né, para uma geração onde hoje são avós, onde são pais, então as outras gerações são baseadas nessa busca do ser e do ter. Então, buscar sempre esse direito. E aí, quando a gente constrói essa relação do eu preciso, eu deixo de ver o outro, eu deixo de olhar para o outro e eu deixo de trocar, porque eu sempre quero receber. O dar nem sempre está em prioridade. Existe também as relações onde eu preciso ter poder. Então, onde eu sou grande e o outro tem que se subordinar a mim. Então, existe não só uma questão de competição dos direitos, mas sim do quem é maior, de quem tem que sobrepor a quem. Então, existe essa relação também muito presente, muito comum, né? Onde sempre tem que ter alguém que é maior, que tem que mandar e o outro ser subordinado. E mais uma vez, a troca fica assimétrica. E existe também quando não se sabe construir a relação. Que muitas vezes eu coloquei aqui o exemplo da bebida, né? Que quando eu não consigo construir essa ponte, eu busco subterfúgios, eu busco alternativas para fugir disso que eu tenho dificuldade. Então aqui tem alguns exemplos de construção, de relação, que são desafios nossos hoje. Que nós vivenciamos quando as pessoas vêm, né, nos procurar para ajuda, para aconselhamento. Quando a gente vai falar de planejamento, olha sobre o que nós temos que estar lidando. Essa é a nossa realidade, né? Próximo. Então aqui eu vou colocar, já foi colocado, inclusive ontem Dom Antônio também já falou um pouco desses conceitos, mas que eu vou estar falando um pouquinho mais, no sentido de entender que esse amor, essa construção de relação, existe de várias formas e nós construímos de várias formas. Se nós pararmos para analisar os meus relacionamentos de amor, eu tenho várias pessoas que amo, mas não existe uma pessoa que eu amo igual. Não é assim? Alguém aqui ama exatamente igual duas pessoas? Nem filhos nós conseguimos fazer. Por quê? Porque cada pessoa é única. Então, se cada pessoa é única, eu construo a minha relação com o outro conforme o que ele também tem para trocar comigo. Então, até mesmo com os filhos, nenhum filho é igual ao outro. Então, quando nós amamos, nós também amamos de forma diferente. Eu não estou falando aqui de intensidade, eu não estou falando de quantidade, mas eu estou falando de forma de amor, de construção de amor. Então, só para elucidar, quais são os tipos de relação, né, que nós construímos com o amor? Então, o amor-afeição, que é o afeto com a família, especialmente entre os membros da família ou pessoas que se encontraram de outra maneira por acaso. É descrita como a mais natural, emotiva e difundida forma de amor. Então, ou seja, a afeição é aquela primeira relação que nós acabamos convivendo e nós acabamos construindo uma afeição. Ou seja, eu inclino aquela outra pessoa, o meu afeto, o meu amor, o meu carinho, a minha atenção, a minha preocupação,
Então, eu vou inclinar ao outro e também vou receber do outro de uma forma mais natural, emotiva. Então, vai estar também embutido as minhas emoções. O amor à amizade, filia, é uma forte ligação entre pessoas que compartilham um interesse ou uma vida comum. O relacionamento é, por sua natureza, seletiva e, consequentemente, exclusiva. Ou seja, a amizade não nasce ao acaso, eu escolho. Então, quantos colegas nós temos, quantos conhecidos nós temos? Nós podemos ter vários, mas amigos nós escolhemos, nós elegemos. Então, por alguma afinidade, por alguma forma que eu encontro no outro, que eu consigo trocar e eu escolho, né? Então, é essa relação. O amor eros é o amor no sentido do estar no amor. Promove a apreciação do amado, não obstante todo o prazer que puder ser obtido dele. Então, o eros vai ser a admiração pelo outro. É uma relação de admiração, uma relação aonde eu também vou ter prazer. E que muitas vezes esse amor que leva a tantas pessoas uma escravidão, porque busca apenas por prazer. E se fica só nesse nível eros, né, é um amor que acaba sendo de uso, porque é para o meu prazer. Então, se eu não tenho os outros amores, por exemplo, uma relação conjugal, fico só no eros, vai ser uma relação que, enquanto o outro me dá prazer, funciona. Agora, a partir do momento que não me dá mais prazer, não funciona mais. Então, é uma relação de que eu vou usufruir do outro. Amor caridade, o amor ágape, é um amor dirigido a um vizinho que não depende de nenhuma das qualidades adoráveis que o objeto do amor possui. É o maior dos amores e é uma virtude especificamente cristã, porque eu amo sem esperar ser amado. Eu amo independente do que aquela pessoa é, independente do que ela pode me dar. Então, cada ser humano, ele é exigido com amor, pelo menos caridade. Por quê? Ele é uma centelha divina. Ele é um filho de Deus. Então, por essa natureza, já basta, já é o suficiente para se ter esse amor. E aí, quando a gente fala, então, esses 4 tipos de amores, devem estar presentes numa relação conjugal. Que eu vou tanto amar, escolher, eleger o amor da amizade, o amor eros, porque também eu vou admirar o outro. Não é só no sentido de me dar prazer, mas eu também vou admirar e também vou proporcionar prazer, né? Vou também ter o amor ágape, porque eu também vou muitas vezes me anular, me submeter a alguma condição para dar ao outro, né? Que também isso é muito exercido na paternidade e na maternidade, né? E o amor filia, porque também eu vou estar buscando essa amizade, né? com o meu cônjuge. E aí, então, tendo essa visão do amor, aí eu entro com a sexualidade com uma visão um pouco mais ampla do que seria essa sexualidade. A sexualidade é a via por onde amamos. Então, nós amamos através da sexualidade. A sexualidade é um componente fundamental da personalidade, um modo de ser, de se manifestar, de comunicar com os outros, de sentir, de expressar e de viver o amor humano. Então, a sexualidade
não é apenas a minha relação com o meu corpo, com os meus genitais, com a minha relação sexual, com a questão sexual. Mas a sexualidade é aquilo que é feminino e masculino, né? E como foi dito ontem, existe feminino e masculino. Não existe outra sexualidade. Existe sim as alterações daquele que é masculino, que por uma história de vida, por sofrimentos, por alterações, desenvolve aspectos da feminilidade que aí acaba tendo a homossexualidade. Mas é só feminino e masculino. Então, é através do ser feminino, através do ser masculino, não apenas na minha relação com um par, mas eu, enquanto mulher, na minha relação com outra mulher, eu, enquanto mulher, em relação com um homem, seja amigo, seja pai, seja esposo, mas é o que me faz ser feminina, que não é apenas uma questão de afeto, mas também é comportamental, é psicológico, é afetivo, a estrutura do pensamento, o como eu ando, o como eu me visto, o como eu me apresento, o como eu me relaciono. Isso tudo passa pela sexualidade. E é através dela que eu vou transmitir e receber o amor humano. A sexualidade é uma dimensão fundamental de todo ser humano. Todas as nossas relações são penetradas pela sexualidade. Pensamentos, desejos, afetividade e comportamentos são atravessados pelo nosso modo pessoal de viver a sexualidade. Então aqui, eu coloquei uma relação de amizade, de meninos com uma menina ali. Então, em toda a nossa relação vai estar impressa a minha sexualidade, ou seja, é uma dimensão que traz por detrás e caracteriza os meus pensamentos, os desejos, a afetividade e comportamentos. Próximo. Ela não é só física, biológica, como não é só inteligência e espírito. Ela abrange, envolve, penetra e dinamiza a pessoa humana como um todo, em sua unidade de si. Essa imagem que eu coloquei aqui, também pra gente, uma cena simples, de um homem e uma mulher correndo na praia, mas apenas por uma foto, nesse contexto, nós conseguimos identificar o que é masculino e o que é feminino. Nós conseguimos identificar a sexualidade de cada um e a diferença de cada um. Eu não vou entrar nos detalhes, mas do que é que caracteriza, mas é de comum conhecimento quando a gente olha, a gente vê, o que é mais feminino e o que é mais masculino. Mas existe tudo por detrás de toda essa aparência, existe também, quando a gente analisa cientificamente, os porquês, e as características que marcam isso. Então, como está a vivência da sexualidade atualmente? Então, eu vou colocar algumas questões que vêm marcando a sexualidade da humanidade. Então, a primeira questão que marcou muito e alterou o comportamento, e alterou muito também a forma de se viver essa sexualidade, foi através da revolução sexual, com os anticoncepcionais, com os preservativos. O que aconteceu? Liberou um comportamento alterado do sexo e, com isso, faz com que a minha sexualidade não é vivenciada conforme o que Deus deseja, mas sim conforme. Aí eu comecei, através da revolução sexual, eu começo a olhar o que eu desejo, o meu prazer, e aí, para mim, a minha sexualidade é para o outro, é para eu amar o outro. E a revolução sexual, a liberação sexual, faz com que eu comece a ver que a sexualidade é para mim. Então, começou essa distorção. Aí vem o feminismo, a disputa de sexos. Então, aonde a mulher que se sentia oprimida, que se sentia rebaixada,
lutou não apenas por um respeito. O feminismo não é buscar apenas o respeito e uma maior dignidade da mulher, mas sim buscar a superioridade da mulher ao homem. E aí busca um desequilíbrio. Então, aí vem uma disputa. Então, não é mais... nessa disputa de sexos, eu não sou mais mulher que amo o homem, mas eu sou a mulher que me amo. Eu sou a mulher que eu quero ser forte, eu quero aparecer e eu não quero depender de homem nenhum, porque homem, para que serve? Né? Então a mulher tem feito, nesse movimento do feminismo, uma desqualificação do masculino, que é o masculino que completa o feminino. Então veja só, né? Então como é que essa sexualidade tem sido massacrada, ferida na humanidade? Então vem, né, a mulher realmente querendo ser o homem, querendo, né, estar superior ao homem. Próximo. E aí vem a ideologia de gênero, né? Que a doutora Elizabeth colocou um pouco ontem, também eu não vou poder entrar muito nisso, mas é exatamente no sentido que, por eu começar a ver a minha sexualidade para mim, porque eu preciso do prazer, a mulher, né, o superar o masculino e desqualificar o masculino, então eu também posso escolher o que eu quero ser. Então, já que a mulher é tão autossuficiente que não precisa do homem, então a mulher começa a querer também ter essa relação afetiva com a mulher, né? E começa não, mulher com mulher, que aí tem filhos, e aí vem a inseminação artificial, e aí vem todas essas complexidades que nós estamos vivendo hoje, essas que infelizmente muitas vezes a ciência está favorecendo esse comportamento de realmente possibilitar, concretizar algo que na verdade vai dar um insucesso, né? Então a ideologia do gênero vem exatamente descaracterizar a sexualidade, vem descaracterizar o ser humano, porque o ser humano, ele vem embutido não apenas fisicamente, biologicamente, mas espiritualmente, é todo um conjunto, né, do masculino e do feminino. E aí, outra questão que a gente está vivendo muito, assim, que tem nos ferido muito e que está muito gritante, é essa questão da homofobia, né? E aí existe a diferença da homofobia e a apologia ao homossexualismo. Porque hoje em dia, o que a gente vê nessas tentativas de legislação, essa tentativa de empurrar a humanidade, o aceitar o homossexualismo, não é apenas uma defesa do respeito ao homossexual, mas sim uma pressão social para aceitar e pregar a homossexualidade. Então, esses movimentos todos legislativos, esses movimentos dessas pequenas massas que acabam tendo uma grande proporção, principalmente na mídia, né, vem fazer uma apologia ao homossexualismo. E que, de uma certa forma, se continuar assim, nós heterossexuais que vamos ficar constrangidos. Por quê? Se um casal homossexual está se beijando em local público e você falar alguma coisa, é homofobia. Agora, se um casal heterossexual está também se beijando, é atentado ao pudor, aí eu posso falar. Então, os heterossexuais estão cada vez mais, nós estamos ficando reprimidos com estão tentando nos reprimir com leis, né? E atrás todo de uma apologia ao homossexualismo. E que é tão visível isso, então, e a igreja é muito alvo, né, desse processo aí da apologia ao homossexualismo,
por ignorância, porque a nossa própria igreja fala exatamente o que é contra a homofobia, né? Assim, no catecismo, né, está aí relatado. Um número não negligenciável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Esta inclinação, objetivamente desordenada, constitui para a maioria uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Então, a igreja assegura e acolhe o homossexual. E aí, esse grupo que faz apologia ao homossexualismo coloca como se a igreja protegesse uma homofobia porque não reconhece um estado, por exemplo, de casamento gay e todas essas né, barbáries que estão querendo nos empurrar a goela abaixo. Então, a igreja protege isso. Como é que nós vamos lidar, como é que nós podemos ir contra essa avalanche, né? Necessidade do fortalecimento das famílias. Porque o homossexualismo, que não foi possível entrar um pouquinho nessa questão do processo do homossexualismo, mas as famílias podem prevenir a homossexualidade. Então, como eu posso prevenir a homossexualidade? Eu buscando a minha sexualidade feminina íntegra. O homem buscando a sexualidade masculina íntegra e o relacionamento conjugal. A mulher ter o papel de mulher e o homem ter papel de homem. E essa relação de amor recíproco ser verdadeiro. Com isso, os filhos vão ter o exemplo e vão aprender. E aí vem o sexo, né? Então, dentro da sexualidade, o sexo é um dos aspectos da sexualidade, que corresponde ao impulso sexual, determinado por processos fisiológicos cerebrais, sistema límbico principalmente, né? E hormonais. Sua meta é física, a união de um óvulo e um espermatozoide. Próximo. O impulso sexual visa a procriação e a manutenção da espécie. Embora as pessoas não possam viver muito tempo sem alimento, elas podem sobreviver facilmente sem sexo. Mas se não fizerem, a humanidade deixaria de existir. Bom, ontem já foi falado, né, e acredito que hoje ainda possa ser falado, sobre a questão do sexo, o objetivo do sexo, né? Então, por que Deus criou o sexo e que o sexo é bom, né? Então, eu não vou entrar nessa questão. Vou entrar na questão bem fisiológica mesmo do sexo, para compreender também esse desafio que a gente está tendo, né? De um comportamento sexual aí bem descontrolado. Então, eu vou passar, pode passar, não vai dar tempo de eu entrar nisso não. Nós buscamos, o ser humano busca constantemente o prazer. O prazer pode ser nos dado através de várias formas, né? Através do comer, através do cheiro, através de uma música, através do doar-se, através do dançar, próximo. Através de conquistas, vitórias, né? Então, alcançar um objetivo, o voltar para casa, o estar com Deus, o rezar, o chegar ao seu destino, isso tudo dá prazer. Próximo. Volta. Mas também, e existem outras formas também que se alcança o prazer. Através de bebida, através de drogas, através de velocidade, né? Então, essas formas todas, o ser humano busca de prazer. Nós buscamos prazer, certo? Próximo. A falta do amor que gera carência. Então, eu não sei amar, eu não consigo ser amado. As minhas relações foram construídas de uma forma distorcida, alterada. Então, eu não consigo
ter o amor. A minha sexualidade não está íntegra. A minha sexualidade está voltada para mim mesma. Então isso tudo vai gerar uma carência, porque o ser humano precisa de amor. Então essa carência, essa falta de amor, faz com que o homem busque alternativas de prazer para suprir. Porque o maior prazer do ser humano é amar e ser amado. É o fundamental que nós precisamos. Então, conforme as tentativas que se faz, busca alternativas para se ter esse prazer. As vias com que se produzem maiores recompensas, o prazer, tendem a se repetir e aí são aprendidas. E aí estas vias muitas vezes chegam ao vício, que levam ao vazio existencial. Então, quantos vícios não se leva ao suicídio, à depressão, né? Então, essas buscas todas levam, porque não é o amor, eu preciso do amor, eu preciso ser amado. Mas o ser humano não está aprendendo. Não está aprendendo a amar e não está aprendendo a ser amado. E aí, o sexo é uma das vias mais exploradas, distorcendo assim sua finalidade divina. Porque através do sexo é onde eu estou com o outro, né? E eu tenho prazer imediato. Então, aparece uma compulsividade. Então, aí para encerrar, nós aprendemos a amar com as relações primárias, a família. As relações saudáveis começam pelo casal, onde o matrimônio é a pedra fundamental. O amor conjugal gera frutos, que são os filhos. E aí se constrói a família. Então, a partir da família, que se constrói a sociedade. Sem famílias estruturadas, a humanidade sofre. Então, precisamos da família para aprender a amar. E aí, porque nós só aprendemos a amar com as relações na família. Então, a conclusão, né? A saúde psicológica de todo ser humano depende da sua estrutura para amar e ser amado. A família é a primeira e mais forte fonte do amor de Deus pela humanidade. A restauração das famílias é fundamental para o futuro e saúde da humanidade. Então, eu espero que a mensagem, né, final realmente seja de que o quanto é importante a família. E agora, para encerrar, eu gostaria, nessa compreensão da importância da família, que a família sofre, que lá fora nós temos também muitas famílias para serem ajudadas, para nós auxiliarmos a reestruturar, eu gostaria de convidar vocês a rezarmos uma Ave Maria pelas nossas famílias, pelas famílias que já nos procuraram e que nós estamos, né, no papel de auxiliá-las, e tantas outras que ainda necessitam da descoberta desse amor. Eu gostaria de rezarmos essa Ave Maria, todos nós e por todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado pela